E aí, povo do rock? Eu tenho sido questionado nesses últimos dias por, por várias fontes os motivos que levaram ao cancelamento do Assis Rock Fest, à edição de 2026. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre a essência do projeto, por que ele nasceu. Ele nasceu com o intuito de dar visibilidade e oportunidade e um palco para os excelentes músicos que nós temos. Bandas maravilhosas, tanto em Assis quanto na região. Assis é um celeiro artístico, não só na música, mas em várias outras áreas da arte. Então eu comecei a desenhar em 2018 um projeto que desse essa visibilidade a esses artistas, priorizando sempre o artista local e da região, né? E que também desse a oportunidade da população ter um espetáculo à altura e que ele merece, né? Tanto para os artistas quanto para o espectador, para nós. E começamos a trabalhar nisso em 2019, efetivamente. Em 2020 seria a primeira edição, deveria ter sido a primeira edição. Só que com o lockdown isso se tornou impossível, né? Todos nós ficamos trancados em casa, não podíamos sair, enfim. Em 2022, com abrangência, quando diminuiu a questão do fechamento, do lockdown, foi aberto, foi interrompido, eu fui buscar de novo, tentar viabilizar o projeto novamente. Só que aí, nessa altura, a economia do jeito que estava, todos os insumos, palco, som, luz, enfim, tudo quintuplicou de valor, o que era inviável naquele momento, até porque os nossos parceiros que nós tínhamos, né, os patrocinadores que nós tínhamos até então, estava com a economia, né, em frangalhos, todo mundo viveu isso, nós sentimos na pele isso tudo, né, todos nós sentimos, de uma forma ou de outra, e inviabilizava o projeto. À época, falando com o Emerson, o então secretário de Cultura, trocando ideia com eles, ele colocou que era importante fazer. E eu sugeri a ele, inclusive, que na época a gente já não cobrasse das pessoas, dos food trucks, das barracas que trabalhassem no local, nenhum valor, até para poder gerar a economia da cidade, para que essas pessoas pudessem ter uma fonte de renda, né, pudessem garantir alguma coisa, nós iríamos, com isso, movimentar a economia da cidade e também oferecer um entretenimento de qualidade para a população, que na época era um desejo de todos nós. Isso se aconteceu, a prefeitura foi o grande patrocinador, né, o grande realizador do evento, que pagou todos os insumos, né, palco, cachês das bandas, que começaram a receber um cachê que antes nunca pagos a eles, os valores não eram astronômicos, eram de R$1.000 por banda, R$1.500 por banda, mas era um cachê que movimentava, para eles importante e ter o espaço. E em contrapartida a gente conseguiria oferecer também um espetáculo para a população. Foi um sucesso, né? Astrondoso, eu confesso que me surpreendeu também, eu esperava 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e a gente bateu lá os 9.000 pessoas, foi maravilhoso a primeira edição. Já nesta época, a prefeitura, com os custos que tinham, não viabilizava que eu recebesse, ou as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam com esse projeto, que a gente trabalha pelo menos um ano dedicado a ele, nos pagasse nada. Então, nós trabalhamos de graça em 2022, 2023 a economia continuava ruim, portanto a prefeitura não podia oferecer nada, nós trabalhamos de graça novamente, com o nosso esforço, os meninos de filmagem, foto, cada um investiu o seu tempo, maquinário, equipamentos, tudo de forma gratuita para a prefeitura. Em 23, a mesma coisa, porque aí já vinha no processo, não era viável ter nenhuma cobrança, trabalhamos novamente de forma gratuita.
Em 24, a mesma coisa. E agora, em 25, a tendência foi a mesma, porque a nova administração já colocou que isso era inviável. Nós não poderíamos ganhar nada, enfim. Mas nesse mesmo momento, eu senti que eles já queriam comprometer todo o projeto. E isso eu já me coloquei contra, não iria permitir que isso acontecesse, já que a marca é minha, toda a parte de divulgação, site, mídias sociais estão abaixo, né, estão penduradas no meu guarda-chuva, né, estão no meu nome. Eu não iria permitir que eles deturpassem o projeto. Tinha que ser do jeito que eu queria. Porque nós temos que privilegiar os nossos artistas. Se nós, naquele momento, permitíssemos que uma banda de renome nacional, como eles muito dizem, participasse do projeto, poderia parecer para quem está fora, de que as 25 mil, 30 mil pessoas que participaram deste ano, por exemplo, foram mais de 26 mil pessoas no festival, estariam ali por essa outra banda. E isso tiraria dos nossos músicos a questão de serem os verdadeiros artistas que trouxeram essa população toda essa audiência para o festival. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer. Tanto que no meu planejamento, que ele já tem, eu tenho ele pronto por 10 anos, ele previa em 27 a vinda de uma banda de renome nacional, como muitos dizem, para abrir ou fechar o festival. Isso eu estou dando como spoiler para vocês. Mas até então sempre seriam bandas da cidade e da região trazendo sua audiência. O que isso traz para a cidade? Movimenta a economia, traz recursos para a cidade, a gente promove a cidade, faz com que toda a região e o estado comece a olhar Assis como um polo de rock. É a cidade que organiza um bom festival, um grande festival, e movimenta toda essa economia e os artistas com espaço como o que vocês já conhecem e a visibilidade que o festival traz. Até porque desde o início nós transmitimos ele ao vivo pelo YouTube, pelo site do Assis Rock Fest, e temos audiência de vários pontos do planeta, Japão, Europa, Estados Unidos, estados do Brasil, com audiência, que assistem ao vivo o nosso festival e leva o nome de Assis para todos eles. Mas desde janeiro deste ano, eu comecei a ouvir, né, e falando sobre isso, a prefeitura querendo trazer outras coisas sem valorizar a equipe que já trabalhava. Quando eu questionei que eu não ia permitir que eles desvirtuassem o projeto, quando eu questionei que não era justo o que eles pretendiam fazer, as coisas começaram a serem dificultadas. O Assis Rock Fest 2025 aconteceu, foi a evolução natural até, né, dos anos anteriores, como todos os anos a gente sempre cresceu. Aconteceu mesmo em 2025, é inevitável o crescimento, a melhora, né? A cada ano a gente sempre foi melhorando e crescendo. Mas as dificuldades começaram a aparecer, vários problemas, ao ponto de, por exemplo, os crachás, para que a equipe que trabalhava e bandas trabalhavam, né, no evento, não conseguiam, a secretaria não conseguia fazer. Eu fiz. Eu paguei do meu bolso a confecção de todos os crachás, por exemplo. E continuamos não ganhando nada. Quando esse assunto questionou, este ano, a prefeitura, além de patrocinar, né, seu master, como eu falei já, pagar todo o evento, músicos, palco, som, telões, enfim, toda a estrutura, a título de
cala a boca, fica na sua, eu recebi R$ 4.000 de cachê, para não dizer que eu não recebi nada. Mas isso na época foi até porque já aconteceram ali algumas ameaças, tipo, nós vamos fazer sozinhos, né? A gente vai fazer o Assis Rock Fest. E eu sugeri informei que não, porque a marca era minha, e aí eu não iria permitir que eles comprometessem um evento como esse, do tamanho que ele estava à época, e que ele está, né, hoje, na verdade. Então, aí eu recebi isso. Se vocês pensarem que o Assis Rock Fest é um trabalho de um ano, com comunicação, com informação, com postagens, com movimentação de público, de amigos, né, de repercussão, dando repercussão para o evento, esses R$ 4.000 equivalem a algo de pouco mais de R$ 300 por mês. Eu acredito que ninguém em sã consciência acredite que isso seja um valor viável, né? Mas, enfim, até hoje nós fizemos isso por amor, por acreditar no movimento, por apoiar o movimento e querer que a cena do rock em Assis crescesse e se valorizasse, não só para cá, mas trazendo a atenção de todo o estado para a gente. E ela tem, até porque, só a título de informação, eu tenho bandas de Curitiba querendo tocar, bandas de Belo Horizonte querendo tocar, de São Paulo, do Rio, tem muita gente. Mas o projeto cresce geograficamente. A cada ano, tendo Assis como ponto zero, uma banda de uma cidade vai sendo agregada e aí nós vamos crescendo e dando essa visibilidade para Assis e sempre trazendo bandas novas. As bandas não repetem ano a ano, são sempre bandas novas a cada edição, até que, por exemplo, todas as bandas de Assis tiverem a oportunidade de se apresentar no palco, aí a gente começa de novo a trazer as bandas que participaram das primeiras edições. Então assim funciona o Assis Rock Fest. Para que vocês tenham uma ideia, nesse ano de 2025, foi o ano que eu mais ouvi a palavra impossível. Eu nunca ouvi tanto essa palavra como ouvi neste ano. E olha que eu tenho 63 anos. Mas tudo bem, a vida segue. Eu falei que, à época, eu queria o apoio da prefeitura e não mais que ela fosse a dona, né, a mantenedora do projeto. Por alguns motivos. Uma, porque eu queria ter controle sobre a criação. E outra, porque eu não queria trazer para o município o ônus total do evento. Eu queria ter liberdade e nós já temos status para buscar patrocinadores que possam bancar, se não o projeto de 100%, boa parte deles. Até eu já ouvi, já chegou aos meus ouvidos, por exemplo, que foi dito numa reunião aqui do Conselho Municipal de Cultura, que a prefeitura não apoiaria o Assis Rock Fest, porque eu não queria que a prefeitura e a Secretaria de Cultura assinassem a comunicação do evento. Isso não é verdade. Até porque se a prefeitura nos apoiasse, é evidente que eu ia colocar a Secretaria de Cultura e a prefeitura como apoiadores do evento. Todas as peças de comunicação teriam as assinaturas, logos, né, da prefeitura e da secretaria. Não vou omitir os parceiros, as pessoas que estariam nos ajudando. Eu cheguei a propor à secretaria, por exemplo, que eles me cedessem o local e aí eu traria patrocinadores para bancar todo o resto, palco, som, iluminação, cachê das bandas, porque todas as bandas que se apresentam ganham um cachê igual, todas elas. Este ano, 2025, o cachê de cada banda foi de R$ 2.300, por exemplo. Ninguém ganhou mais, ninguém ganhou menos que isso. A prefeitura cedeu, ok, a gente apoia sim, a gente cede o local para que o festival aconteça. Falei, ótimo, então tudo bem, vamos nós. Mas você não pode cobrar ingresso. Isso nunca fez parte do projeto.
O projeto ele sempre foi calcado em ser gratuito para a população. O que nós cobramos, né, nós pedimos na verdade, é a contribuição, é um ingresso solidário. Neste ano, né, 1 litro de leite, os anos anteriores a gente abriu até para que fosse alimento, mas aí este ano a gente percebeu que o leite seria uma coisa mais viável, mais prática de se levar, e a população iria contribuir, e cresceu bastante esse ano, apesar de ser um número muito abaixo do possível, mas foi o melhor ano de arrecadação, por exemplo, do leite. Mas como uma forma solidária. Se a pessoa não quisesse contribuir com o leite ou não levasse o leite, não tem problema, ele iria entrar e ia assistir o festival da mesma forma, da mesma maneira. E me questionaram se a gente contribuía, só quero deixar claro a vocês que eu e a minha equipe, as 5 pessoas, contribuíram 2 litros de leite cada uma, que eu mesmo paguei para que eu mesmo comprei o leite. Então nós colocamos naquele bolo 10 litros de leite. Eu e mais as 4 pessoas que trabalham comigo, que me ajudam no projeto. Eu posso falar só por mim e não pelos outros, né? Que eu não sei, mas muita gente ajudou e contribuiu. Aí, isso do ingresso tendo passado, ok, mas você também não pode comercializar o espaço do food truck, das barracas e tal, porque a gente não pode cobrar, porque é um espaço público. Falei, bom, aí já começa a dificultar. E você também não pode ter um patrocinador com uma marca que proíba uma outra marca concorrente de estar no espaço, porque é um espaço público. Aí eu coloquei que ficaria difícil, se eu não posso ter patrocinadores, se eu não posso comercializar o espaço, aonde eu vou arrumar a verba ou uma empresa que queira patrocinar ou apoiar o projeto, se ela não pode ser exposta? Ficaria muito difícil. Aí muitos vão dizer que nos outros anos, no rodapé, existiam lá outras marcas, outras logos. São parceiros que nos apoiavam na comunicação, que era a única forma que a gente conseguia arrecadar. Deixo muito claro que o pouco valor que nós arrecadamos nesses anos não cobriam só o aluguel das máquinas, do equipamento que estaria lá. Imagina um equipamento de filmagem, de som, o trabalho de todos eles durante um ano inteiro, com o que a gente conseguiu arrecadar, que era um valor pequeno até então, porque era um apoio de comunicação, né? A gente não tinha outra forma de receita. Aí eu coloquei para a secretaria que ficaria difícil fazer o projeto. E eu fui tentar de outras formas, eu pensei até em fazer em um local fechado, mas aí questão de localização, transporte, a mudança ficaria muito em cima. E como eu já tenho as bandas comprometidas com o evento desde junho deste ano, eu não poderia ficar protelando muito mais essa decisão, porque as bandas poderiam ter consultas de outros contratantes para as datas do festival, e aí eles iam abrir mão desse cara, porque já tinham um compromisso comigo, e se eu cancelo isso muito à frente, eu iria prejudicar as bandas. Isso eu não vou fazer, até porque o projeto começou exatamente para ajudá-los e não para prejudicá-los, né? É para promovê-los e não para tirar a fonte de renda deles. Então aí eu decidi que é melhor cancelar já e trabalhar já, desde já, para 2027, que com certeza terá o projeto, porque eu já tenho fontes seguras de que isso pode acontecer, de várias formas que a gente está trabalhando, isso eu vou explicando mais à frente. E aí esse projeto fica em stand-by. Se as verbas que eu estou buscando, que devem vir para 27, se eu conseguir antecipar isso, aí provavelmente, com certeza a gente faz ainda acontecer em 2026, mesmo que não seja na data tradicional. Mas aí a gente faz acontecer. Mas de qualquer forma, em 27, o projeto vai acontecer, vai estar no ar,
e todos vocês poderão curtir junto comigo esse evento que é maravilhoso e tem sido maravilhoso em todos esses anos. Eu acho que é isso. Qualquer coisa a gente volta e conforme eu for tendo novidades, eu vou informando a todo mundo. Valeu? Obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado por valorizar o festival, valorizar o músico da cidade, valorizar o músico da região e a gente volta, a gente vai se ver logo em breve, tá bom? Valeu, muito obrigado e até breve.